Haku sempre foi um idiota quieto e, digamos, completamente inútil, cuja única esperança de finalmente conseguir uma namorada era sua amiga de infância, Kosaki. A única alma no mundo que não se importava com o fato de ele ter um atributo um tanto modesto. Só que essa esperança foi por água abaixo quando o pai dele o forçou a entrar num relacionamento com a filha do chefe de uma máfia rival, poucos dias antes de sua vida virar uma bagunça monumental. Haku passou a ser escoltado até a escola por membros da Yakuza, para seu total constrangimento, e ao pisar nos portões do colégio, tirou do bolso seu velho medalhão, ficando ali, girando-o distraidamente entre os dedos. Foi então que uma garota loira saltou o muro do nada e, paf, acertou um chute na cara do pobre Haku, usando-o como colchão de aterrissagem. Ele caiu de cara no chão, largou o medalhão sem perceber, e a moleca folgada nem se deu ao trabalho de checar se ele ainda respirava. Só soltou um desculpa desanimado e saiu correndo, deixando Haku ali, se perguntando que tipo de casaque maluca era aquela. Minutos depois ele entrou na sala e seus amigos, Shu e... Espera, era Kosaki mesmo, notaram o hematoma no nariz dele. Quando perguntaram o que tinha acontecido, ele inventou que fora atropelado por uma das vizinhas malucas dos Flintstones, reclamando bastante da Tarzan de saias. Kosaki colocou um curativo no nariz dele e Haku sorriu feito um bobo apaixonado. Até a professora anunciar a chegada de uma nova aluna. Uma garota nipo-americana chamada Chitoji, recém-transferida dos Estados Unidos. No instante em que Haku a reconheceu, chocou a sala inteira chamando-a de Bárbara na cara dura por causa do que ela tinha feito com ele mais cedo. Chitoji, é claro, discordou veementemente, alegando que já tinha pedido desculpas pelo chute na cara. Mas Haku não quis nem saber, e os dois começaram a discutir feito duas donas de casa brigonas, até ele soltar que ela parecia a irmã gêmea do gorila Grodd. Resultado? Um soco na cara dele, no meio da aula. Enquanto isso continuava, Haku percebeu que seu medalhão tinha sumido. Depois da aula, foi tirar satisfação com Chitoji, dizendo que ela tinha que ajudá-lo a procurar, já que fora ela a causa de tudo. Só que ela recusou de cara. No meio da bronca, Kosaki apareceu perguntando qual era o problema, e Haku explicou a situação, descrevendo o medalhão com sua fechadura peculiar. Só depois disso, Chitoji topou ajudar, com uma condição, que ele nunca mais falasse com ela de novo, já que, segundo ela, o hálito dele lembrava fralda usada de bebê, o que, obviamente, o deixou possesso. Antes que ele pudesse rebater, a professora voltou e anunciou que os dois ficariam encarregados juntos de cuidar dos bichinhos da escola depois da aula. Enquanto Chitoji e Haku vasculhavam o colégio atrás do medalhão, ele perguntou por que ela tinha se transferido no meio do semestre. Ela respondeu seca que era por causa do trabalho dos pais, e quando ele quis saber que tipo de trabalho era esse, ela mandou ele cuidar da própria vida. No dia seguinte, quando ela voltou para continuar a busca, começou a reclamar de como não aguentava mais a presença dele. Haku perguntou o que tinha subido nela dessa vez, e ela contou que os colegas viviam perguntando se os dois estavam namorando, já que andavam sempre juntos, e o que mais a irritava era que achassem que ela namoraria um perdedor virgem e patético como ele. Haku retrucou que a culpa daquilo tudo era dela, e Chitoji rebateu dizendo que não estariam naquela encrenca se ele não fosse tão obcecado por uma joia idiota. Nesse instante, Kosaki apareceu, mas isso não impediu Chitoji de continuar com a língua afiada. E enquanto ela seguia tagarelando, Haku mandou ela calar a boca. As palavras dela soaram como um insulto direto à sua amiga de infância. Então ele, furioso, disse que não precisava mais da ajuda dela. Foi quando começou a chover, e Chitoji simplesmente foi embora. No dia seguinte, Haku continuou a busca sozinho, mas as palavras ásperas de Chitoji não paravam de ecoar na cabeça dele feito disco riscado. Frustrado, ele bateu o punho no chão. Só que bem naquele momento, Kosaki apareceu e avisou que Chitoji estava à procura dele. Quando chegaram até ela, Chitoji simplesmente jogou o medalhão na cabeça dele e foi embora furiosa, sem dizer uma palavra sequer. Haku ficou olhando para o objeto, chocado, mas logo se recompôs quando Kosaki explicou que Chitoji tinha continuado procurando até realmente encontrar o medalhão. Ao pegá-lo, ele notou que havia um bilhete preso à corrente. Abriu, leu, mas estava em inglês, então não entendeu nada. Tinha certeza, porém, de que era algum tipo de insulto. Enquanto ele se afastava, Kosaki tirou uma chave do bolso e murmurou para si mesma que deveria perguntar a Haku se ele era, por acaso, o garoto com quem fizera uma promessa 10 anos atrás. Mais tarde, ao chegar em casa, Haku foi chamado ao escritório do pai, que anunciou que ele teria que fingir namorar a filha de uma gangue rival para manter a paz entre as facções. Haku achou a ideia absurda e começou a reclamar, mas o pai deixou claro que ele não tinha escolha na matéria. Foi então que o pai puxou a cortina, revelando que sua nova namorada era ninguém menos que sua inimiga mortal, Chitoji. Ela ficou tão surpresa quanto ele, e Haku finalmente entendeu por que ela agia feito uma bandida sem futuro. No segundo seguinte, os dois já estavam discutindo. Chitoji disse que preferia trocar de lugar com a Nina Tucker a ser vista namorando o Haku, enquanto ele retrucou que preferia ser engolido por um titã anormal a fingir que estar perto dela não lhe dava náuseas. No meio da briga, a parede atrás deles explodiu, e por ali entraram uns capangas estilo Peaky Blinders,
Logo depois, do outro lado da sala, as portas se abriram e os 47 Ronins, quer dizer, os membros da Yakuza, invadiram o local. Antes que os dois lados pudessem se enfrentar, os chefes empurraram as crianças uma contra a outra e anunciaram que elas estavam namorando. Os subordinados ficaram chocados. Ninguém acreditou na história. Mas os chefões garantiram que os pombinhos estavam apaixonadíssimos. Ambos os lados então declararam trégua, para que o jovem senhor e a jovem senhora pudessem viver seu romance em paz. Só que ouvir a palavra casal sendo usada para se referir a eles fez Haku e Shitoji estourarem de vez. Os dois começaram a se insultar, jurando que jamais namorariam um ao outro, o que deixou os dois lados prontos para a guerra de novo. Percebendo que uma guerra de gangues em grande escala estava prestes a estourar, Shitoji e Haku não tiveram escolha a não ser fingir. Encenaram um teatrinho elaborado, chamando um ao outro de apelidinhos carinhosos, na esperança de que aquilo bastasse para provar que estavam loucamente apaixonados. Funcionou mesmo com a atuação de ambos sendo péssima e os sentimentos tão falsos quanto as promessas de ex. Depois, sentados do lado de fora, conversando, Haku agradeceu Shitoji por ter encontrado o medalhão e ela perguntou por que ele era tão apegado àquilo. Ele explicou que fora um presente de uma garota que conhecera anos atrás, numa viagem com o pai. Ela tinha lhe dado o medalhão como símbolo de que se reencontrariam. Desde então, ele carregava o objeto consigo, sem sequer lembrar do rosto ou do nome dela, mas tinha certeza de que se encontrariam de novo algum dia. Para sua surpresa, Shitoji disse que a história soava romântica, o que deixou Haku sem graça, e ele logo mudou de assunto. No fim de semana, Shitoji foi até a casa de Haku para convidá-lo para um encontro, já que Claude andava desconfiado dos dois. Durante o encontro, Haku fingia, para Kozaki, estar num encontro com ela. Mas na realidade estava com Shitoji, que comeu no café feito uma porca sem modos, dormiu o filme inteiro e ainda o mandou ir comprar suco na volta para casa. Enquanto esperava por ele, 4 vagabundos degenerados se aproximaram de Shitoji e a chamaram para se divertir, mas ela recusou. E como estavam desesperados, continuaram insistindo sobre como iam mostrar a ela um bom tempo. Isso fez Shitoji canalizar sua Hulk interior. Mas antes que ela pudesse desferir o primeiro soco, Haku se meteu no meio, segurou a mão dela e saiu correndo com ela dali. Só pararam de correr ao chegar num parque, e Shitoji foi ao banheiro enquanto Haku sentava num banco lamentando. E foi justo no momento em que ele disse em voz alta que gostaria que fosse a Kosaki ali com ele, que ouviu a voz dela e quase pulou fora da própria pele. Kosaki pediu desculpas por assustá-lo, explicando que o avistara no caminho de casa e resolvera dar um oi. Enquanto isso, Shitoji estava saindo do banheiro quando ouviu alguns dos capangas comentando que ela e Haku não pareciam nem um pouco apaixonados como diziam ser. E aquilo a deixou em pânico. Ela correu de volta até Haku, toda meiga e afetuosa. Só que as palavras carinhosas morreram na boca dela no instante em que percebeu que ele não estava sozinho. E o medo voltou com tudo. Kosaki, ao ouvi-la chamá-lo de querido, perguntou se os dois estavam namorando de verdade. Haku e Shitoji negaram na hora, mas quando Haku se lembrou de que estavam sendo vigiados, ficou em conflito. Foi então que Shitoji agarrou a mão dele e disse a Kosaki que sim, estavam namorando, sussurrando em seguida para Haku entrar no jogo. Depois de anunciar que tinha um compromisso, Shitoji se retirou. Kosaki e os capangas também se afastaram. Assim que ficaram sozinhos, Haku tentou explicar tudo a Kosaki, mas, para seu desespero, ela já tinha engolido a mentira. Quando ela tentou ir embora, ele tirou o medalhão do bolso e perguntou se ela já o tinha visto antes, porque não tinha lhe passado despercebida a expressão de surpresa no rosto dela no dia em que Shitoji encontrou o objeto. Kosaki jurou nunca tê-lo visto antes daquele dia e, antes de sair, pediu que ele fosse atrás de Shitoji. No dia seguinte, quando Haku e Shitoji entraram na sala, encontraram-se no centro das atenções. Os colegas os parabenizavam pelo relacionamento, e Shu explicou que outras pessoas os tinham visto no encontro. Sem dar chance de Haku falar, sacudiu os ombros do amigo, tagarelando sobre como ele finalmente havia abandonado a Irmandade dos Fracassados Solteiros. Bem nessa hora, a professora entrou e também os parabenizou. Então Haku decidiu esclarecer as coisas de uma vez. Mas, antes que conseguisse soltar uma palavra, sentiu um olhar assassino pousado sobre ele e, ao se virar, avistou Claude sentado numa árvore fora da sala, binóculo em punho, observando tudo. Shitoji também o notou, então tiveram que encenar mais um showzinho para os colegas, só para não levantar suspeitas, e todo mundo aplaudiu, feliz da vida. Depois da aula, Haku encontrou Kozaki no corredor e, enquanto conversavam, alguém esbarrou nela, fazendo-a derrubar a chave que sempre carregava consigo. Quando Haku a viu, começou a se perguntar para que servia aquela chave, e no instante em que passou pela cabeça dele que poderia servir para o seu medalhão, o idiota gritou de susto e começou a suar frio. Kozaki pegou a chave rapidinho e disse que era só de uma velha estante de livros lá em casa, saindo correndo em seguida, tão veloz que dava até para pensar que era corredora olímpica. Haku ficou parado no corredor, super confuso, com mais perguntas na cabeça do que respostas, até decidir que tentaria falar com ela outra hora.
Enquanto o relacionamento fake prosseguia, Haku e Chitoge continuavam a atuação, mesmo se odiando mais do que qualquer coisa no mundo. Uma tarde, depois da aula, Haku escutou umas garotas comentando sobre Chitoge, que era vista como uma rainha do gelo, já que ela as afastava toda vez que tentavam se aproximar. Assim que elas se afastaram, Haku correu até a sala e encontrou Chitoge escrevendo o nome dos colegas, junto com o que cada um gostava, num caderno. Ao perceber a presença dele, ela se levantou depressa e agarrou o caderno da mesa. Perguntou se ele tinha ouvido o que ela dizia sozinha, já que estava pensando em voz alta. Haku confirmou, e uma Chitoge constrangida tentou socá-lo na cara, mas parou quando ele implorou. Ela então virou o rosto e disse que ele estava livre para rir, já que sabia que parecia uma idiota patética, catalogando nomes num caderninho só para descobrir a melhor forma de se aproximar das pessoas. Ela admitiu que tinha dificuldade em fazer amizades, porque Claude a seguia para todo lugar. Sendo excessivamente protetor, sempre investigava o passado de qualquer pessoa que ela conhecesse, o que costumava causar situações constrangedoras, então ela preferia ficar sozinha, para não prejudicar amigos e colegas. Surpreendentemente, Haku disse que entendia perfeitamente a situação dela, já que também fazia o mesmo, por causa da sua herança Yakuza. Ele então se ofereceu para dar umas dicas de como fazer amigos, e Chitoge topou aceitar a ajuda, mesmo sem dizer isso de forma nada gentil. Isso fez Haku perguntar se ela não conseguia ser legal com ele nenhuma vez na vida, e ela respondeu que, como era sua namorada de mentirinha, ele não merecia nenhuma gentileza vinda dela. Poucos dias depois, Huri, amiga de Kosaki, tentou criar uma oportunidade para aproximá-la de Haku, já que Kosaki nutria sentimentos por ele. Huri contou a Haku que faria um grupo de estudos na casa dele, e mesmo chocado ele aceitou, só porque envolvia Kosaki. Quando chegaram à casa dele, Haku fez de tudo para manter a calma, mesmo por dentro em pânico total, já que Kosaki estava ali. Ao se acomodarem para fazer os deveres, todos os sentidos de Haku estavam em alerta máximo, e Huri piorou as coisas ao pedir que ele ajudasse Kosaki com uma equação complicada. Como esperado, Kosaki entrou em pânico e os olhos de Haku quase saltaram das órbitas, mas Huri insistiu que eles estavam juntos. Então Kosaki foi se sentar ao lado dele. Tê-la tão perto fez o coração dele disparar mais rápido que cavalo em corrida, mas Chitoge interrompeu seus pensamentos ao começar a explicar a questão para Kosaki. Haku mandou ela parar de se intrometer e focar no próprio trabalho, mas ela respondeu que já tinha terminado tudo. Haku achou que era mentira, já que a considerava uma dessas garotas com mais beleza que cérebro, mas ela provou o contrário, mostrando a folha de exercícios completa, o que o deixou de queixo caído. Ela então se ofereceu para ajudar Kosaki, empurrando Haku para o lado, tomando seu lugar ao lado dela. Pouco depois, Chitoge perguntou a Kosaki se havia alguém em quem ela estivesse de olho, e mesmo chocada, Kosaki conseguiu responder que não tinha nenhuma paixonite. A resposta deixou nosso amigo idiota muito feliz, e Chitoge deixou escapar que também não gostava de ninguém no momento. No instante em que ela disse isso, todo mundo, inclusive Shu, que estava mudo feito NPC desde que a sessão de estudos começara, olhou para ela como se tivesse acabado de confessar um crime. Percebendo o erro, Chitoge disse rapidamente que estava brincando, e Haku confirmou a versão dela. Os amigos pareceram acreditar, mas como Shu era um fofoqueiro de marca maior, perguntou a Chitoge até onde ela e Haku já tinham ido. Todos ficaram chocados com a pergunta direta, então Haku arrastou o amigo para fora da sala para colocar juízo na cabeça dele. Lá fora, revelou que ele e Chitoge estavam fingindo o relacionamento inteiro, e o amigo idiota disse que já sabia disso. Perguntou então quando Haku pretendia criar coragem e contar seus sentimentos para Kosaki. Ao que Haku respondeu que não podia fazer isso, mas Shu insistiu que ela aceitaria a confissão, já que também nutria sentimentos por ele. Haku achou que Shu estava inventando coisa, mas ao voltarem para o quarto, não conseguiu tirar da cabeça a possibilidade de ser verdade. Enquanto isso, Yasuki e alguns outros membros da Yakuza tinham escutado a pergunta de Shu e resolveram dar um empurrãozinho no relacionamento de Chitoge e Haku. Chamaram os dois até o depósito, sob pretexto de buscar um chá especial, e trancaram a porta assim que eles entraram. Haku logo percebeu que seus homens eram os culpados, então decidiu esperar até que abrissem a porta de novo. No instante seguinte, Chitoge se agarrou nas costas dele, apavorada, com os olhos brilhando em lágrimas contidas, e ela ficou ali, grudada, o que fez Haku notar algumas coisinhas que antes tinha ignorado. Isso o levou a admitir para si mesmo que Chitoge era uma gata de primeira categoria, mas ele logo se repreendeu, percebendo que os próprios pensamentos estavam indo para águas perigosas. Sua atenção logo se voltou para uma escada próxima, sugerida por Chitoge, que propôs que subissem por ali e saíssem pela janela. Haku descartou a ideia, dizendo que ela não estava em condições de subir escada nenhuma, então ela disse que ele fosse sozinho e voltasse com ajuda. Haku respondeu que deixá-la sozinha naquele estado seria desconsideração da sua parte. E já que estariam presos ali por um bom tempo, Chitoge fez perguntas a ele para distrair a mente do medo. A conversa acabou virando uma discussão boba sobre quem já tinha beijado mais gente na vida, mesmo nenhum dos dois nunca tendo dado o primeiro beijo.
De repente, Chitoji parou de discutir e disse que não estava mais com medo, então se levantou tentando subir a escada, só que tropeçou e caiu em cima dele. Enquanto os dois se encaravam deitados no chão, prestes a se beijar, Claude escancarou a porta e, ao ver a posição comprometedora, sacou uma arma e começou a ameaçar Haku com ela. Enquanto tentavam explicar o que tinha acontecido, Huri e Kosaki chegaram. Ao verem Chitoge e Haku daquele jeito, Kosaki ficou tão constrangida que arrastou a pobre Huri para longe, para o desespero de Haku. No dia seguinte, Haku escutou Huri e Kosaki conversando sobre a chave que ela sempre carregava, e ficou chocado ao descobrir que fora um presente de um garoto que ela conheceu 10 anos antes. Mais tarde, Huri pediu a Chitoge e Haku que entrassem para o time de natação, já que estavam com poucos membros. Chitoge topou de imediato, mas Haku não entendia por que Huri o tinha arrastado até a piscina, sendo que o time era feminino. Foi então que Kosaki entrou pausadamente na área da piscina e, ao pousar os olhos nela, Haku perdeu a capacidade de falar, mas se distraiu ao notar a chave dela. Só que Chitoge, achando que ele estava descaradamente cobiçando os melões balançantes de Kosaki, deu-lhe uns bons cascudos na cabeça. Haku perguntou por que ela tentava deixá-lo ainda mais burro do que já era, e ela respondeu que não precisaria bater nele se ele não agisse como um gato tarado. No meio da discussão, Huri perguntou de repente se os dois tinham ido para o depósito no dia anterior jogar 7 minutos no paraíso, e a pergunta chocou todos, mas Haku explicou que seus homens os haviam trancado ali como uma brincadeira. Foi nesse momento que Shu surgiu do nada, dizendo que tinha vindo apoiar o time de natação, e, splash, chutaram-no direto na piscina. Chitoge tentou afogá-lo enquanto isso, depois se virou para Haku e disse que queria que ele ensinasse Kosaki a nadar. Kosaki pediu desculpas pelo transtorno, mas Chitoge, que decidira ajudar no treino, disse para ela não se preocupar. Enquanto falava, Shu se aproximou de novo, tentando convencer Chitoge a deixá-lo passar protetor solar nela. A atitude nojenta dele assustou tanto Chitoge que Kosaki teve que chutá-lo contra a parede. Chitoge então demonstrou sua técnica de natação para Kosaki, mas nadando como medalhista olímpica, ficou difícil para Kosaki aprender alguma coisa observando. Haku assumiu o controle e começou a ensinar o básico para Kosaki. Só que ficar tão perto dela quase custou a vida dele, de tanto sangue no nariz. Kosaki tentou ajudá-lo, mas quase se afogou no processo, então ele a carregou para fora da água e perguntou se ela precisava de uma pausa. Ela disse que não, mas se ofereceu para buscar bebidas para os dois, como forma de agradecimento. Quando ela saiu, Haku notou a chave dela caída no chão, ao lado da bolsa, e resolveu testar se aquilo abriria seu medalhão. Tentou encaixar a chave na fechadura, mas ela não servia. E antes que pudesse devolvê-la ao lugar, as garotas voltaram. Kosaki notou que ele tinha a chave e perguntou por que ele precisava da chave do vestiário feminino. Haku tentou se explicar, mas Chitoge partiu para cima dele, batendo e amarrando-o, acusando-o de tentar roubar as chaves para espiar as garotas se trocando. Haku jurou que não era o caso, e Kosaki acreditou nele, porque sabia que ele era covarde demais para tentar espiar o vestiário feminino. Huri o desamarrou depois, mas avisou que ele precisaria garantir que Kosaki nadasse tão bem quanto o Michael Phelps a tempo da competição. No dia seguinte, Chitoge foi a primeira a chegar na piscina, e quando perguntou a Haku sobre o progresso de Kosaki, ele contou que ela conseguia nadar contanto que tivesse uma prancha. Isso a fez chamá-lo de desperdício de espaço inútil. Mas Haku lembrou a cabeça de vento que ninguém aprende a nadar em um dia só. Quando Kosaki e Huri chegaram, Kosaki agradeceu Haku por toda a ajuda, e ele disse que, contanto que ela desse o seu melhor, tudo ficaria bem. Chegada a hora da competição, Haku aconselhou Chitoge a se aquecer antes, mas ela o ignorou completamente. E foi por isso que, assim que começou a nadar, as pernas dela deram cãibra, e ela começou a se afogar. Haku pulou na água imediatamente e a puxou para fora, mas Shu insistiu que ele precisava aplicar respiração boca a boca nela, alegando, numa mentira deslavada, que ela não estava respirando e que Haku deveria dar o beijo salvador, já que era o namorado dela. Haku não queria fazer aquilo, mas, não querendo que ela morresse, cedeu, e no instante em que estava prestes a colocar a boca na dela, Chitoge acordou. Ela imediatamente achou que ele estava tentando se aproveitar da situação e o espancou, enquanto Shu ria da desgraça do amigo. Mais tarde, enquanto Huri e Kosaki trocavam de roupa, Huri notou a chave de Kosaki e perguntou por que ela a tinha levado consigo. Kosaki respondeu que era porque a chave era importante para ela, mas Huri disse que ela precisava parar de viver no passado e focar no futuro. No dia seguinte, durante o almoço, Kosaki e Huri contaram a Chitoge que fora Haku quem a salvara de se afogar, o que a surpreendeu. Elas a aconselharam a agradecê-lo, e também pediram desculpas por tê-lo espancado feito uma mulher das cavernas pré-histórica. Chitoge então foi procurar Haku, mas toda vez que tentava pedir desculpas, ele dizia algo que a irritava, o que a fazia bater nele de novo. E quando finalmente perdeu a paciência, disse a Huri e Kosaki que estava desistindo de tentar se desculpar com alguém tão burro quanto uma parede de tijolos. Enquanto reclamava de como ele era o maior idiota que já tinha conhecido,
Kozaki perguntou se ela realmente estava namorando com ele de verdade. Shitoji quase disse que sim, continuando com a mentira, mas resolveu contar a verdade. Kozaki ficou surpresa ao saber que tudo não passava de uma farsa, mas Huri não ficou, já que suspeitava disso desde o início. Antes de Shitoji sair, Huri perguntou se ela daria espaço para qualquer garota corajosa o suficiente para confessar seus sentimentos a Haku. Shitoji respondeu que faria isso na hora, sem pestanejar, mas comentou que nenhuma pessoa sã de espírito iria querer namorar um verme desgraçado, como o Haku. Sozinhas, Huri sugeriu que Kozaki confessasse seus sentimentos a Haku, já que ele não estava namorando de verdade com ninguém. Kozaki admitiu estar com medo, pois não achava que ele fosse retribuir os sentimentos, mas mesmo assim, topou tentar. Enquanto isso, Haku ia a caminho do zoológico da escola quando esbarrou sem querer em alguém, o que arrebentou a corrente do medalhão. Sem perceber que o tinha perdido, ele seguiu seu caminho. Ao chegar no zoológico, Shitoji já estava lá e perguntou por que ele a tinha salvo. Ele explicou que o corpo simplesmente reagiu sozinho ao vê-la se afogando na piscina. Shitoji, tomada de emoção com aquela honestidade, decidiu agradecê-lo. Em inglês, Haku não entendeu nenhuma palavra do que ela disse, então tentou fazê-la repetir em japonês, mas ela ficou furiosa e o atacou com uma vassoura. Logo depois, Shitoji saiu de fininho e encontrou o medalhão dele no chão, imaginando como ele tinha conseguido perdê-lo. Mais tarde, ao voltar para a sala para pegar sua mochila, Haku se surpreendeu ao ver que Huri e Kozaki ainda estavam por ali. Huri saiu correndo na hora, dizendo que tinha um compromisso, mas fez questão de avisar a Kozaki que estava dando a ela a chance de se declarar. Ficar a sós com Haku fez o rosto de Kozaki ficar vermelho, e quando ela tentou confessar seus sentimentos, uma bola de beisebol atravessou a janela. Haku pediu que ela esperasse enquanto ele ia buscar um professor, mas antes de sair, perguntou o que ela queria dizer. Kozaki respondeu para esquecer que não era importante. Então ele a deixou ali. No caminho até a sala dos professores, ele praguejou consigo mesmo, já que percebeu que ela tinha tentado confessar, mas não imaginava que ela faria algo assim. Naquela noite, Shitoji passou na casa de Haku e devolveu o medalhão já consertado. No dia seguinte, um novo aluno chamado Seishiro foi apresentado à turma e, para surpresa geral, abraçou Shitoji com bastante carinho. No intervalo, Seishiro contou a Shitoji que tinha ouvido dizer que ela arranjara um namorado e pediu para ser apresentado. Shitoji puxou Haku pelo braço até onde Seishiro estava para fazer as apresentações. Durante o almoço, Seishiro disse a Haku que queria trocar uma palavrinha com ele e os dois subiram até o telhado. Lá, Seishiro perguntou se Haku realmente gostava de Shitoji, o que o chocou, mas ele conseguiu responder que sim. Seishiro, sem acreditar, perguntou se ele estava disposto a morrer por Shitoji, e Haku respondeu que sim. A resposta bastou para Seishiro, que sacou uma arma e pediu para Haku morrer ali mesmo. Antes que ele pudesse reagir, Seishiro já apontava a arma para o queixo dele, chutando-o por ter reflexos tão lentos. Chamou Haku de exemplo patético de homem e o pior verme covarde que já tinha visto na vida, jurando que conquistaria o amor de Shitoji de um jeito ou de outro e a levaria embora de Haku. Haku, na maior tranquilidade, disse que deixaria Seishiro fazer isso. Mas então se lembrou do que aconteceria se o relacionamento com Shitoji terminasse e disse a Seishiro que não permitiria que ele interferisse. Aquilo deixou Seishiro tão furioso que quase tinha mandado Haku direto para os portões celestiais ali mesmo. Foi quando Shitoji arrombou a porta e pediu que ele parasse. Seishiro respondeu que não conseguia ficar parado vendo Haku fazer papel de bobo com ela e desafiou Haku para um duelo. Na hora do duelo, Haku chegou ao local combinado e se surpreendeu com a quantidade de alunos reunidos ali. Descobriu que fora Shu quem espalhara a notícia, cobrando apostas dos colegas. Seishiro ignorou tudo isso e jogou uma moeda para o alto, sinalizando o início do duelo, que Haku estava decidido a vencer, até enxergar o arsenal de munição que Seishiro carregava. Sabendo muito bem que não era a prova de balas feito o Superman, Haku saiu correndo desesperado. Seishiro foi atrás dele, atirando sem parar, mas Haku conseguiu desviar das balas e fazer de tudo para despistá-lo. Enquanto perseguia Haku, Seishiro gritou que ele não era homem o bastante, já que não estava disposto a levar um tiro na cabeça pelo seu amor, feito o Bruno Mars faria. Haku rebateu dizendo que quem não era homem o suficiente era o próprio Seishiro, por não conseguir enxergar que Shitoji não era nenhuma donzela indefesa precisando de um cavaleiro branco. O comentário jogou Seishiro numa fúria cega, e ele intensificou a perseguição. Para se salvar, Haku pulou pela janela direto na piscina lá embaixo, e Seishiro nem pensou duas vezes antes de pular atrás dele. Haku então puxou um Seishiro desacordado para fora da piscina e resolveu tirar as roupas molhadas dele, para que não pegasse um resfriado. Levou-o até o vestiário e começou a despi-lo. Mas Seishiro acordou naquele instante e o empurrou para longe. Confuso com a reação, Haku tentou explicar a situação, mas calou a boca no segundo em que seus olhos pousaram no peito de Seishiro. Naquele exato momento, Haku ouviu vozes se aproximando, e para evitar mal-entendidos, empurrou Seishiro para dentro de um armário vazio. Quando Shitoji e as outras abriram a porta, ficaram surpresas ao ver o vestiário vazio, e quando outras duas garotas chegaram, avisaram que o vestiário feminino também estava vazio.
Perguntaram a Chitoge por que ela queria que checassem o vestiário feminino, e ela respondeu que era porque Seishiro era na verdade uma garota, o que chocou a todas. Dentro do armário, Haku perguntou a Seishiro por que ela andava vestida de garoto, e ela revelou que Claude a tinha criado desde criança sempre a tratando como menino. Disse que ele ainda não fazia ideia de que ela era uma garota, e que ela nunca se deu ao trabalho de corrigi-lo porque tinha abandonado a própria feminilidade só para proteger Chitoge. Isso fez Haku dizer que era uma pena, já que achava que Seishiro era uma garota bem bonitinha, comentário que a deixou toda sem graça. De repente, a porta do armário se escancarou e Chitoge não perdeu tempo. Partiu para cima de Haku ao ver o estado em que Seishiro se encontrava. Depois, quando Haku explicou tudo o que tinha acontecido entre ele e Seishiro, Chitoge perguntou quem tinha vencido o duelo. Seishiro declarou que o duelo era inválido, já que Haku ainda não tinha provado ser homem o bastante para proteger Chitoge. Mas, assim que Haku os deixou a sós, Seishiro confessou baixinho que na verdade tinha perdido o duelo. No dia seguinte, Chitoge obrigou Seishiro a vestir o uniforme feminino, cansada de ouvir as pessoas perguntando por que todos assumiam que ela era um garoto. Seishiro, porém, se sentiu desconfortável com a roupa e reclamou que, se vestisse de mulher, não conseguiria cumprir sua promessa, já que a memória de Chitoge era tipo um iPhone de 64 GB, sempre lotada e sem espaço para lembrar da promessa em si. Seishiro a lembrou de que fora feita no primeiro dia em que tomaram banho juntas, mas Chitoge continuou sem se lembrar de nada e disse que não importava. Colocou então um laço no cabelo de Seishiro para completar o visual, e Haku, que entrou na sala bem naquela hora, disse que ela ficava fofa, o que a fez surtar na hora. No dia seguinte, Seishiro se encontrou com Claude para o treinamento diário, e ele ordenou que ela afastasse Haku assim que descobrisse que o relacionamento dele com Chitoge era uma farsa. Foi por isso que, ao longo da semana, Seishiro se garantiu de ser a vela indesejada no meio do casal de mentirinha, Chitoge e Haku. Uma tarde, Haku avisou Chitoge que a professora queria que os dois fossem até a loja de animais comprar ração para os bichinhos da escola. Chitoge disse para ele ir sozinho, mas ele respondeu que não conseguiria carregar tudo de volta sozinho, então Seishiro, escondida nos arbustos, se ofereceu como voluntária. Antes de saírem, Chitoge obrigou Seishiro a usar um vestido, algo que a deixou bem desconfortável, já que as pessoas não paravam de encarar. Na loja, Haku observou Seishiro brincando com um filhote de cachorro e não conseguiu deixar de admitir que ela parecia diferente daquele jeito. Quando Seishiro percebeu que ele a observava, o chamou de degenerado esquisito, dizendo que se sentia despida pelo olhar dele. Ela então se levantou para irem embora, mas tropeçou e teria acabado com o rosto remodelado feito do Flor Kun se Haku não a tivesse segurado a tempo. No caminho de volta à escola, Haku notou que Seishiro estava com dor, e ao tirar o sapato dela, viu que seus pés estavam cheios de bolhas. Perguntou por que ela continuava com o calçado mesmo com dor, e Seishiro respondeu que, se reclamasse de coisas tão triviais, não seria digna de proteger Chitoge. Isso fez Haku comentar que agora tinha certeza de que a única coisa na cabeça dela, além de armas e violência, era uma pilha enorme de areia. Ele então a colocou nas costas, já que não queria que ela andasse descalça, mas Seishiro entrou em pânico. Pediu para ele colocá-la no chão, mas ele garantiu não ter más intenções, e continuou andando. Enquanto caminhavam, Seishiro relaxou, e Haku perguntou há quanto tempo ela e Chitoge se conheciam. Ela respondeu que se conheceram há cerca de 10 anos, e passou a contar sobre a primeira paixão de Chitoge. Haku achou estranho que Chitoge já tivesse se apaixonado antes, já que ela mesma havia dito nunca ter tido uma queda por ninguém. Ele então perguntou sobre a primeira paixão de Seishiro, e ela admitiu nunca ter se apaixonado por ninguém, porque passava todo o seu tempo cuidando de Chitoge. Isso levou Haku a prever que um dia ela também experimentaria o amor, e que quando isso acontecesse, seria a pessoa mais feliz do mundo. As palavras dele a fizeram se sentir especial, então ela tentou disfarçar, voltando a ser rude com ele. Naquela noite, ela se encontrou com Claude, como de costume, para o treinamento, e quando ele perguntou sobre Haku, ela perdeu o foco por um segundo, mas conseguiu garantir que não havia nada de novo, mesmo com o rosto vermelho feito um tomate. No dia seguinte, na escola, quando Seishiro avistou Haku, entrou em pânico e começou a agir de forma estranha. No intervalo, confidenciou a Chitoge que, sempre que estava perto de uma certa pessoa, seu coração acelerava, o rosto esquentava e ela tinha dificuldade até de falar direito. Acreditem se quiser, essa amiga trapalhona chamada Chitoge disse que provavelmente Seishiro estava seriamente doente. Seishiro disse que não se sentia mal, mas concordou em ir ao hospital caso os sintomas persistissem. Mais tarde, ela procurou Shu e alguns colegas, mas ninguém deu uma resposta clara. Então foi até Kosaki e Huri, que lhe explicaram que aquilo que ela sentia era, na verdade, amor. Seishiro surtou, recusando-se a acreditar que sentia qualquer coisa além de ódio por Haku. Mas as garotas insistiram que era exatamente aquilo. Huri até contou que Kosaki estava na mesma situação, o que fez Kosaki tapar a boca dela às pressas, para impedi-la de falar mais.
Depois de sair da sala, Seishiro ficou remoendo o que as garotas tinham dito, imaginando-se com Haku. E ao perceber o que estava fazendo, tentou espantar os pensamentos batendo a cabeça na parede. No fim, foi até o jardim para lamber as feridas, e quando Chitoji a encontrou, contou tudo o que Kosaki e Huri tinham dito. Chitoji respondeu que não entendia nada de como pessoas apaixonadas agiam, já que nunca tinha se apaixonado de verdade. Quando Seishiro perguntou então como ela tinha entrado num relacionamento, se nunca tinha amado ninguém, Chitoji se contradisse e voltou atrás na fala. Seishiro a lembrou de que ela sim já tinha se apaixonado por um garoto que conhecera 10 anos atrás. O que surpreendeu Chitoji, já que ela não tinha nenhuma lembrança disso. Naquela noite, ao voltar para casa, Chitoji resolveu procurar se guardava alguma lembrança da infância que pudesse ajudá-la a recordar sua primeira paixão. Depois de quase ser esmagada por uma pilha de bagunça amontoada no armário, ela encontrou seu velho diário. Dentro dele havia registros de todo o tempo que passara brincando com sua primeira paixão. Uma entrada contava sobre o dia em que ele a salvou de um animal selvagem e ganhou um corte na testa. Outra falava sobre o dia em que ele a resgatou depois que ela caiu numa fenda entre pedras, e a última entrada mencionava a promessa que os dois fizeram. Só que a Chitoji criança tinha esquecido de anotar do que se tratava exatamente essa promessa, o que a deixou frustrada. Enquanto tentava decifrar aquilo, folheando o livro, uma chave caiu de dentro dele. Chitoji achou estranho ter uma chave escondida no diário e se perguntou se teria alguma relação com a promessa feita com seu primeiro amor. Bem naquele instante, Seishiro bateu na janela e, notando a expressão séria no rosto de Chitoji, perguntou se havia algum problema. Chitoji contou que estava curiosa sobre seu misterioso primeiro amor e pediu que Seishiro a ajudasse a encontrar o lugar onde os dois se conheceram. Seishiro concordou, mas avisou que teria que esperar até voltarem da viagem de acampamento da escola. Chitoji ficou confusa, já que tinha esquecido completamente da viagem, mas Seishiro a lembrou que sairiam no dia seguinte. Ao chegarem à escola no dia seguinte, a professora pediu que se dividissem em equipes, já que estavam prestes a partir. Chitoji não fazia ideia do que ela queria dizer com isso, então perguntou a Haku, que explicou que tinham sido divididos em equipes para a viagem. O grupo deles era formado por ela, Haku, Seishiro, Huri e Shu. Ao chegarem ao destino, a primeira tarefa passada pela professora foi preparar o próprio almoço. Haku notou que Chitoji estava bem animada, sem imaginar que ela também estava perdida em pensamentos sobre sua primeira paixão. Ela ainda não conseguia se lembrar dele, mas sabia que só o reconheceria pela cicatriz que ele ganhou no dia em que a salvou. Chitoji se aproximou de Haku com uma tigela de água quente, mas tropeçou num pedaço de lenha e derramou tudo na cabeça dele. Haku gritou de susto, e quando se virou para encará-la, ela notou uma cicatriz na cabeça dele. Perguntou como ele tinha se machucado, e ele respondeu que se ferira quando criança, brincando com uns animais. Aquilo fez Chitoji se perguntar se ele seria o garoto que procurava, mas ela se recusou a acreditar nisso e se afastou. Mais tarde, o grupo foi para o próprio quarto, e Shu sugeriu que jogassem um jogo de cartas. Mas, como era um imbecil obcecado só em armar confusão, acrescentou uma condição ao jogo. Quem perdesse teria que revelar a cor da própria roupa íntima na frente de todo mundo. Depois de Huri quase acabar com a raça dele por ser um degenerado cultural, ele mudou a proposta. Quem perdesse teria que contar sobre sua primeira paixão antes de partirem para a rodada final do jogo. Foi então que a professora invadiu o quarto, berrando para que todos descessem para o jantar. Depois do jantar, a professora avisou a Haku que ele tinha uma ligação, então ele desceu até a recepção para atender. Sem que ele soubesse, Claude estava seguindo-o de perto. Mas Chitoji viu e percebeu que ele estava tramando alguma coisa. Na recepção, Haku descobriu que não havia ninguém do outro lado da linha, então resolveu se juntar aos outros no banho comunitário. Sem imaginar que, sem querer, tinha entrado no banho feminino, porque Claude tinha trocado as cortinas de lugar. Mesmo achando estranho o lugar estar vazio, ele não suspeitou de nada e relaxou na água. De repente, alguém pulou dentro da banheira, causando um baita respingo, e Haku gritou, dizendo que nadar ali era proibido. Quando a pessoa emergiu da água, ele ficou chocado ao ver que era Chitoji, e ela começou a bater nele com um balde. Só depois de um tempo, ela percebeu que Claude era o responsável por aquilo tudo, e disse para Haku sair dali antes que as outras garotas chegassem. Justo quando ele ia obedecer, a porta se abriu, então Chitoji mandou ele se esconder até encontrarem outra rota de fuga. Enquanto as garotas se lavavam, Haku resolveu sair pela entrada de serviço. Chitoji ajudou distraindo a atenção das garotas para algo na parede, mas antes que ele conseguisse escapar, a professora e as outras alunas chegaram. Ele não teve escolha a não ser recuar e esperar por outra oportunidade. Só que ao ouvir as garotas comentando sobre os melões enormes de Seishiro, ele levou um sangramento de nariz e fez o possível para ficar quieto. Mas Seishiro o escutou e jogou um frasco de sabonete líquido no balde onde ele se escondia. O balde partiu ao meio, mas Haku saiu ileso, porque tinha se deitado no chão bem no instante em que ela arremessou o frasco. Seishiro ficou surpresa de encontrar o balde vazio, já que tinha certeza de ter ouvido algo. Chitoji teve que usar o próprio corpo para esconder Haku, mas algumas garotas se aproximaram dela, fazendo perguntas sobre o namoro. Na esperança de desviar a atenção de si mesma,
Ela disse que Seishiro tinha uma queda por alguém. As garotas correram na hora até Seishiro para saber mais, mas ela se recusou a contar qualquer coisa e, para desviar o foco, mencionou a paixão secreta de Kozaki. Durante toda essa confusão, Haku notou um buraco que dava acesso ao banho masculino e disse a Chitoji que ia sair por ali. Só que, ao ouvir que Kozaki tinha uma paixão secreta, congelou, porque a curiosidade falou mais alto. Bem nessa hora, Kozaki, tentando escapar das garotas, saiu correndo e acabou parando bem na frente do buraco por onde ele pretendia escapar. Chitoji tentou puxá-la para longe, mas como estava com as mãos molhadas, acabou soltando a mão de Kozaki sem querer, o que a fez cair em cima de Haku. Quando ela comentou que sentiu algo embaixo dela, Chitoji apressou-se a dizer que era só impressão. Ela então empurrou Kozaki para o lado, para que Haku pudesse se mover livremente, mas Kozaki escorregou e caiu de novo, dessa vez ficando cara a cara com o membro exposto de Haku, e ele com o traseiro dela. Haku saiu correndo às pressas dali, e quando reapareceu do outro lado, Shu e os outros ficaram surpresos ao vê-lo, mas ele disse que estivera embaixo d'água o tempo todo para não levantar suspeitas, o que funcionou, já que todos acreditaram na mentira. Shu o convidou para ficar bisbilhotando as garotas com eles, mas Haku recusou o convite, dizendo que estava cansado. Mais tarde, ele encontrou Seishiro e pediu desculpas pelo ocorrido, extremamente sem graça. No dia seguinte, durante o café da manhã, Shu avisou que fariam um teste de coragem à noite. Disse que haveria um sorteio e que a dupla formada seria de um garoto e uma garota. Mas a parte que mais o empolgava era que teriam que ir de mãos dadas. Ele ainda tentou animar Haku, dizendo que havia uma chance real de ele ser sorteado com Kozaki, mas Haku não acreditava ter tanta sorte assim, então Shu se ofereceu para vender o próprio ingresso, caso ele fosse sorteado com ela. Do outro lado do salão, Huri também dizia a Kozaki para se garantir de ser sorteada com Haku, mesmo Kozaki sabendo que era praticamente impossível. Ela ainda mantinha um fiozinho de esperança quando se virou para ir embora, mas avistou Haku parado perto da máquina de vendas e resolveu se aproximar para cumprimentá-lo. No começo, ele respondeu à saudação normalmente, mas ao se lembrar do incidente da noite anterior, ficou todo desconcertado e saiu correndo dali antes que dissesse ou fizesse alguma besteira, o que deixou Kozaki extremamente confusa. Quando a noite chegou, a professora anunciou o início do teste de coragem antes de sair para beber com o resto do corpo docente. Logo em seguida, começaram a sortear os números, e antes mesmo de Haku tirar o dele, Huri já tinha revelado que o número de Kozaki era o 12. Haku rezou para tirar o mesmo número, e suas preces foram atendidas. Tirou o mesmo que Kozaki. Já Chitoji teve o azar de ser sorteada com Shu. Quando uma Kozaki animada se aproximou dele, Haku teve dificuldade de olhar nos olhos dela, sem imaginá-la em, digamos, trajes de aniversário, o que fez ela perguntar por que ele estava evitando o olhar. Haku disse que não estava evitando nada, só nervoso, já que era a primeira vez que passaria a noite dividindo quarto com garotas. Enquanto os dois conversavam, Chitoji observava de longe, se perguntando por que Haku nunca era tão gentil com ela quanto era com Kozaki. Nesse instante, ela ouviu vozes vindas dos arbustos atrás dela e foi investigar, descobrindo os alunos escalados para fazer o papel dos monstros durante o teste. Eles avisaram que a garota que faria o fantasma estava com uma dor de barriga terrível e imploraram para que Chitoji assumisse o papel no lugar dela. Chitoji tentou recusar, com medo do escuro, mas eles insistiram tanto que ela acabou cedendo. Depois de vestir a fantasia, entregaram-lhe uma lanterna e um dos garotos a levou até o ponto de onde ela deveria atuar. Assim que o garoto a deixou sozinha, Chitoji entrou em pânico e tentou acender a lanterna. Mas o aparelho não funcionava, então ela simplesmente a jogou fora, decidida a enfrentar a escuridão de peito aberto. Só que, quando um lagarto passou rastejando por seus pés, ela gritou de pavor e se encolheu toda, rezando para que alguém aparecesse para resgatá-la. Enquanto isso, no acampamento, estava quase na hora de Haku e Kozaki adentrarem a floresta, então os dois tímidos deram as mãos. Haku estava tão nervoso que suava a mares, e tudo o que conseguia fazer era torcer para que Kozaki não sentisse nojo dele. Ao olhar para ela, notou que o rosto dela estava vermelho e se perguntou se estaria tão nervosa quanto ele. No instante seguinte, Shu correu até eles perguntando se tinham visto Chitoji, mas como Haku não a tinha visto, não pôde ajudar em nada. Foi quando uma colega contou que tinha visto Chitoji indo em direção à floresta, vestida de fantasma, o que surpreendeu Haku, já que ele sabia muito bem que ela tinha medo do escuro. Bem naquele momento, a segunda garota fantasma correu até Haku e os outros, avisando que tinha esquecido de dar pilhas novas para a lanterna de Chitoji. Isso deixou Haku preocupado na hora, então avisou a Kozaki que voltaria logo e saiu correndo floresta adentro, atrás de Chitoji, porque sabia que ela estaria apavorada, onde quer que estivesse. Quando finalmente a encontrou, ela estava à beira das lágrimas, mas extremamente aliviada ao vê-lo. No caminho de volta ao acampamento, ela se agarrou à jaqueta dele e Haku a repreendeu por ter aceitado fazer o papel de fantasma, sabendo muito bem que tinha medo do escuro. Quando chegaram, o teste já tinha terminado, mas os amigos ficaram felizes em ver que os dois estavam bem. Haku pediu desculpas a Kozaki por tê-la deixado sozinha, mas ela disse que não estava chateada com ele,
já que também estivera preocupada com Chitoge. Alguns dias depois de voltarem da viagem, Seishiro avisou a Haku, Kosaki e Huri que era o aniversário de Chitoge e os convidou para a festa surpresa que estavam organizando na casa dela. Todos concordaram em comparecer e quando Haku mencionou que precisavam comprar presentes, Huri sugeriu que ele fosse com Kosaki depois da aula para fazer as compras. Os dois surtaram na hora, já que ficariam sozinhos, e Kosaki tentou convencer Huri a ir junto, mas a Cupido autoproclamada recusou. Depois da aula, Haku e Kosaki se encontraram num café, mas ele passou o tempo todo nervoso, porque parecia que estavam num encontro de verdade. Depois de comprarem os presentes, Kosaki sugeriu dar uma volta antes de irem para a festa de Chitoge, e Haku aceitou. Ela o levou até seu lugar favorito, com vista para a cidade, e contou que ele era a primeira pessoa que ela tinha levado até ali, o que o deixou muito feliz. Enquanto conversavam, Haku resolveu perguntar a data de aniversário dela. Mas como estava pensando na garota com quem tinha feito uma promessa anos atrás, as palavras que saíram da boca dele foram outras. Ele se surpreendeu ao perceber que tinha perguntado se ela era a garota que conhecera 10 anos antes. E o mais chocante foi que Kosaki admitiu que talvez fosse ela mesma. Ela tirou a chave do bolso e mostrou a ele, contando que tinha feito uma promessa a um garotinho anos atrás, mas confessou não se lembrar de mais nada sobre ele. Toda aquela revelação foi uma surpresa e tanto para Haku, mas antes que pudessem continuar a conversa, Seishiro ligou, gritando para que ele fosse correndo até a casa de Chitoge. Ao chegarem lá, Seishiro, Huri e Shu, que tinha se convidado sozinho, já estavam presentes, e assim que Chitoge os viu, entrou em pânico. Puxou Haku para o lado na hora e contou que estava com medo, porque nenhum dos amigos dele sabia que a família dela era ligada aos Falcone, uma família do crime organizado. Haku disse para ela não se preocupar e foi conversar com os amigos que, para surpresa dela, não a trataram diferente depois de saber a verdade. Seishiro, então, os conduziu até o cômodo onde a festa aconteceria, e os capangas deram as boas-vindas a todos, animadíssimos. Claude também estava lá, e tratava Haku de forma gentil demais, o que fez Haku desconfiar que ele estava tramando alguma coisa. E de fato, Claude planejava deixar Haku no maior vexame na hora de entregar os presentes para Chitoge. Claude revelou o novo cartão que tinha comprado para ela, mas Chitoge disse que não queria, já que nem tinha carteira de motorista, o que o deixou arrasado, mesmo tendo certeza de que seu presente era muito melhor que o de Haku. E era mesmo bem diferente. Haku tinha comprado uma bonequinha de gorila que lembrava Chitoge. Os membros da máfia sacaram as armas na hora, achando que aquilo era um insulto direto a ela. Mas Chitoge surpreendeu todo mundo ao começar a rir e dizer que tinha adorado o presente. Conforme a noite avançava, Chitoge encontrou Haku parado na varanda e aproveitou a chance para perguntar se ele ainda gostava da garota da promessa de 10 anos atrás. Haku disse que sim, convencido de que a garota era Kosaki, então Chitoge perguntou se ele conhecia a expressão Zetsubo e amor. E ele ficou chocado, porque tinha sido ele quem inventara aquela frase no dia em que fez a promessa com a garota. Ela então tirou a chave e perguntou se ele já tinha visto aquilo antes. Ele disse que não, mas comentou que a garota da promessa era a única que conseguiria destrancar seu medalhão. Toda aquela situação soava absurda demais, então nenhum dos dois queria aceitar que a pessoa que estavam procurando estava bem ali, na frente do outro. Haku tinha certeza de que sua garota era discreta e fofa, bem diferente da Chitoge selvagem à sua frente. E Chitoge comparava seu garoto a um cavaleiro corajoso e galante. Ainda assim, decidiram testar a chave dela no medalhão dele, só para tirar essa dúvida da cabeça de uma vez por todas. Chitoge ficou tão nervosa ao encaixar a chave na fechadura que acabou quebrando-a sem querer. Haku a repreendeu por ter estragado a chave, mas ela retrucou que a culpa não era dela e completou dizendo que não havia a menor chance de ele ser o garoto do seu passado. E saiu andando, deixando um Haku extremamente confuso, imaginando por que ela tinha simplesmente dado de ombros para tudo aquilo daquele jeito. No caminho de saída, Haku encontrou o pai de Chitoge, que revelou algo surpreendente. Chitoge e Kosaki tinham sido amigas dele 10 anos atrás. No dia seguinte, na escola, Shu ligou para o tio que tinha ficado com o medalhão de Haku e perguntou quanto tempo levaria o concerto. O tio respondeu que demoraria um pouco, mas prometeu ligar assim que estivesse pronto, o que deixou Haku aliviado. Mais tarde, ao entrar no prédio da escola, Haku esbarrou com Chitoge, e os dois agiram como se nada tivesse acontecido entre eles. No instante em que chegaram à sala, avistaram o Batman, quer dizer, Claude, sentado na árvore, vigiando-os. Entraram em pânico na hora, mas Haku se recompôs primeiro e lembrou Chitoge de que precisavam dar um bom show. No segundo seguinte, os colegas entraram na sala, e os dois voltaram à atuação de casal apaixonado, com Haku na liderança. Só que a reação de Chitoge não soou nada convincente, e ela ficou tentando entender o que estava acontecendo. Mais tarde, naquele dia, Kosaki perguntou a Haku por que Chitoge estava agindo de forma estranha, mas ele também não sabia, mencionando que ela se recusava a explicar qualquer coisa, embora ele se perguntasse se aquele comportamento tinha algo a ver com a possibilidade de ela ser a garota da promessa de 10 anos atrás. Kosaki notou que ele não estava usando o medalhão e perguntou onde estava. Ele contou que tinha mandado consertar.
Durante a aula à tarde, a professora avisou que as fotos da viagem de acampamento estavam no mural e que bastava anotar os números das fotos que quisessem. Ao irem conferir as fotos, notaram que Shu tinha montado um mini mural paralelo com fotos tiradas por ele mesmo, de sua coleção particular. Ele mostrou a Haku uma foto de Huri e Kosaki dormindo, e Haku comprou na hora, achando que Kosaki estava uma gracinha ali. Ao voltar para a sala, avistou outra foto, dessa vez de Shitoji, e olhando mais de perto percebeu que Kosaki aparecia ao fundo, seminua. Ele decidiu na hora tirar aquela foto do mural e devolvê-la à professora, antes que mais alguém a visse. Mas antes de chegar muito longe, esbarrou em Kosaki e deixou a foto cair, entrando em pânico porque não queria que ela tirasse conclusões erradas. Quando Kosaki a pegou do chão, o polegar dela cobriu exatamente a própria imagem, então ela não viu nada. Haku tirou a foto da mão dela rapidamente e saiu andando, sem perceber que Kosaki já tinha tirado a conclusão errada mesmo assim, pensando que ele tinha guardado a foto por causa de Shitoji, que também aparecia nela. Naquela noite, Haku levou para casa as fotos que tinha comprado, e enquanto cozinhava, ficou se perguntando se existiria alguma foto do dia em que fez a promessa, 10 anos atrás. Esse pensamento o levou a procurar o pai, e quando perguntou se havia fotos daquele dia, o pai o direcionou para o depósito, já que era lá que guardava esse tipo de coisa. Haku vasculhou o depósito naquela noite, mas não encontrou a foto. Então, ao chegar à escola no dia seguinte, estava exausto. Quando Shu foi convidá-lo para um grupo de estudos depois da aula no McDonald's, Haku disse que não podia ir porque tinha algo importante para resolver. Mas Shu revelou que Kosaki estaria lá, e depois da aula, Haku se viu sentado no McDonald's junto com os outros, a mente ocupada com pensamentos sobre qual garota tinha feito a promessa com ele todos aqueles anos atrás. Depois de fazerem os pedidos, Huri sugeriu que Kosaki sentasse ao lado de Haku, mas Kosaki disse que seria melhor se Shitoji sentasse ali, já que era a namorada dele. A resposta deixou bem claro para Huri que algo estava errado, mas quando perguntou, Kosaki jurou que estava tudo bem. Ao se sentarem, Seishiro notou Haku travado numa questão e o chamou de fracasso inútil, dizendo que ele não merecia sequer ser chamado de amigo do namorado de Shitoji, já que era mais burro que o Kazuma. Ela se aproximou para explicar a questão, e enquanto fazia isso, Haku não conseguiu evitar ficar olhando para ela. Quando Seishiro percebeu, perguntou se ele não conseguia tirar os olhos dela porque tinha se apaixonado, o que o fez corar na hora. Alguns instantes depois, ele agradeceu, meio encabulado pela ajuda, e foi a vez dela ficar vermelha de vergonha. Shu percebeu tudo e começou a sorrir maliciosamente, já que era o único que sabia dos sentimentos dela por Haku. Então ela deu uma surra nele. Depois de terminar, Shu pediu a Shitoji que traduzisse um texto em inglês para eles, já que ela era fluente no idioma. Enquanto ela traduzia, Haku travava uma discussão interna consigo mesmo sobre qual das chaves torcia para abrir seu medalhão. Quando Shu perguntou de repente qual era o sabor de milkshake favorito dele, Haku quase deixou escapar que gostava de Kosaki. E ao perceber o deslize na última hora, disfarçou perguntando qual sabor Kosaki gostava. Ela respondeu que gostava de morango, então ele afirmou que também amava morango. O deslize, porém, chamou a atenção de Kosaki, que começou a se perguntar se ele tinha quase admitido gostar dela, mas logo descartou o pensamento. Naquela noite, ao voltar para casa, Haku foi de novo até o depósito procurar a foto, e quando finalmente a encontrou, ficou surpreso. A garota na foto não era nem Shitoji, nem Kosaki. Ele correu até a casa para perguntar ao pai quem era ela, mas os homens do pai avisaram que ele tinha saído. No dia seguinte, na escola, a professora entregou as fotos, e antes de Haku sair da sala, Shu enfiou disfarçadamente uma foto extra na mochila dele. Depois da aula, chovia torrencialmente, e quando Haku viu que Shitoji estava sem guarda-chuva, ofereceu para dividir o dele com ela. A cabeça dura, porém, recusou e saiu andando, usando a própria mochila para se cobrir. Mas Haku foi atrás dela e insistiu que ela aceitasse o guarda-chuva. No caminho de volta para casa, discutiram como sempre, e quando Haku disse algo que a irritou, ela tentou partir para cima dele. Só que, naquele mesmo instante, um relâmpago cortou o céu, assustando Shitoji, tanto que Haku sugeriu esperarem em algum lugar até a chuva passar, já que ela ainda estava apavorada com o show de poder de Zeus. Haku propôs que trocassem as fotos que tinham recebido na escola, o que colocou Shitoji de bom humor na hora. E Haku ficou aliviado por ter escondido todas as fotos de Kosaki para que ela não pudesse vê-las. Só que, infelizmente, ela encontrou a foto que Shu tinha enfiado na mochila dele, uma foto dela mesma babando, e ficou furiosa. Haku explicou rapidamente que fora Shu quem colocara a foto ali, e para sua surpresa, ela acreditou. Voltou então às próprias fotos, e enquanto folheava, outro raio cortou o céu. No instante seguinte, Haku se viu com Shitoji nos braços, já que ela tinha se agarrado a ele por instinto, e ele não conseguiu deixar de encará-la. O momento íntimo foi interrompido pelo pai de Haku, cuja limusine tinha acabado de parar na esquina. O velho os provocou, dizendo que pareciam um casal feliz. Em seguida, pediu desculpas por interromper e avisou a Haku que sua noiva chegaria no dia seguinte. Haku ficou chocadíssimo, mas assumiu que o pai tinha finalmente enlouquecido, já que não havia possibilidade nenhuma de ele ter uma noiva sem saber.
O pai, porém, garantiu que conhecia a garota e disse que era a mesma garota da promessa de 10 anos atrás. No dia seguinte, uma garota chamada Marika foi apresentada à turma como nova aluna transferida. E, no instante em que viu Haku, se atirou em cima dele, chocando todo mundo. Shu perguntou se ela era uma velha conhecida de Haku, e ela declarou tranquilamente que era a noiva dele. Assim que as palavras saíram da boca dela, todo o sangue sumiu do rosto de Haku, e Seishiro mandou Marika se afastar, já que Haku era o namorado de Shitoji. Shitoji e Haku confirmaram isso na hora, encenando o showzinho de sempre. Mas Marika não se abalou nem um pouco, e disse que conseguiria fazer Haku muito mais feliz do que Shitoji. Seishiro percebeu na hora o tom desrespeitoso com que ela se referia a Shitoji, então sacou a arma e exigiu um pedido de desculpas. Marika mandou ela guardar a arma se não quisesse arrumar confusão, e no segundo seguinte, policiais invadiram a sala, cercando Marika e Haku. Marika explicou que seu pai era o comissário de polícia, o que fez Haku entender por que o próprio pai não tinha simplesmente cancelado o noivado. Isso desencadearia outra guerra, dessa vez contra a polícia. Depois que Marika mandou o mordomo e os policiais recuarem, ela fingiu sentir as pernas bambas como se estivesse passando mal e implorou para que Haku a levasse até a enfermaria, arrastando-o para fora da sala. Na enfermaria, Haku disse a Marika que não podia se casar com ela, já que nem se lembrava dela e não havia 10 anos. Argumentou que não fazia sentido casarem só porque os pais desejavam. Mas Marika respondeu que queria se casar com ele porque estava apaixonada. A confissão o pegou de surpresa, então ele perguntou se ela se lembrava da promessa feita 10 anos atrás, e ela disse que sim. Na manhã seguinte, quando Shitoji entrou na sala, encontrou Marika grudada em Haku, feito sanguessuga, e se escondeu atrás da porta para observar. Ouviu Marika convidando Haku para sair no encontro, mas ele recusou, dizendo que não era do tipo que traía sem vergonha. Só que a raposa manipuladora o fez mudar de ideia, dizendo que o pai dela ficaria muito decepcionado ao saber que ele tinha recusado o convite. No fim de semana, Haku encontrou Marika, que já o esperava, e se surpreendeu ao ver tantos policiais acompanhando-a. Ela explicou que era porque o pai se preocupava com a segurança dela. Enquanto caminhavam até o restaurante, cruzaram com Seishiro, vestida de garota. Mas, sem fazer ideia de quem ela era, seguiram em frente, o que a deixou irritada por algum motivo. Huri, Kozaki e Shitogi também seguiam o casal desavisado à distância, todas curiosas para ver como o encontro terminaria. No restaurante, Marika perguntou a Haku por que ele tinha decidido namorar uma sem modos, como Shitoji, e em vez de responder, ele avisou que não gostava de ouvir coisas ruins sobre ela. Disse ainda que, se Marika parasse de brigar com Shitoji, elas poderiam ser amigas. Mas Marika retrucou que não gostava de garotas de cabelo comprido, o que fez Haku apontar que ela mesma tinha cabelo comprido. No instante seguinte, ela já o arrastava para fora do café, e os dois acabaram num banco no parque. Haku aproveitou a oportunidade para perguntar sobre a foto que tinha encontrado no depósito, e Marika disse que contaria tudo o que ele quisesse saber, se ele terminasse com Shitoji. Haku disse que não faria isso, e mesmo aceitando a decisão dele, Marika avisou que não pararia de tentar roubá-lo de Shitoji. Ela então revelou que Shitoji estava escondida nos arbustos, escutando a conversa inteirinha, o que surpreendeu Haku. Shitoji saiu do esconderijo, mas Marika continuou se agarrando a Haku, alegando ser a verdadeira garota que ele esperava, o que fez Shitoji bater nele com raiva e ir embora. Pouco depois, Marika pediu desculpas a Haku e foi embora, mas esqueceu a bolsa, então ele foi atrás dela e a encontrou com o mordomo. Antes que pudesse anunciar sua presença, ouviu o mordomo repreendendo Marika por se esforçar demais, sendo que ela era tão frágil de saúde. Quando o mordomo saiu para buscar o remédio dela, Haku se aproximou e perguntou se ela estava bem. Marika tentou disfarçar como se não fosse nada, então ele disse que não insistiria e tentou ir embora depois de devolver a bolsa. Mas ela o deteve. Perguntou o que ele gostava em Chitoge, e ele respondeu que gostava do fato de confiar nela. Marika disse que ele podia confiar nela também, mas Haku respondeu que não, e completou que não conseguia se lembrar de já ter conhecido alguém como ela antes. Isso irritou tanto Marika, que antes que Haku percebesse o que estava acontecendo, ela começou a gritar e xingar feito marinheiro bêbado. O que mais o surpreendeu foi que o sotaque dela mudou completamente, e foi isso que o fez finalmente se lembrar de quem ela era, 10 anos atrás. Marika tinha sido internada num hospital por causa da saúde frágil, e Haku tinha ficado amigo dela quando soube que ela não podia sair para brincar. Ele fez questão de visitá-la no hospital todos os dias, sempre levando pequenas lembrancinhas que encontrava por aí. Sua gentileza e amizade tocaram profundamente Marika. Então, quando o pai dela perguntou se ela gostaria de se casar com Haku quando crescesse, ela disse que sim. Certo dia, ela perguntou a Haku que tipo de garota ele gostava, e ele respondeu que gostava de garotas femininas, com cabelo comprido. Aquela resposta motivou Marika a trabalhar em si mesma, para que um dia pudesse se tornar o tipo de garota que Haku gostava. No presente, Marika pediu desculpas por ter se imposto daquela forma, e Haku também se desculpou por tê-la esquecido completamente. Marika disse que estava tudo bem, já que podiam criar novas memórias juntos. E antes que ele pudesse reagir, ela lhe deu um beijo no rosto. Na semana seguinte, na escola, Haku convocou uma reunião no telhado com Chitoge, Kosaki e Marika.
e revelou às duas primeiras que todas as três tinham brincado juntas 10 anos atrás. As duas ficaram surpresas com a notícia e, ao perguntarem uma a outra sobre a promessa, admitiram que nenhuma delas conseguia se lembrar do que era. Marika contou que a promessa era de casamento, já que fora justamente isso que ela prometera a Haku, o que chocou as duas. Haku então perguntou a Marika por que existiam 3 chaves, já que ela era a única que se lembrava de tudo o que aconteceu 10 anos atrás. Ela respondeu que não fazia ideia, mas disse que seria ela quem se casaria com ele. Em seguida, perguntou a Kosaki o que ela sentia por Haku, e Kosaki respondeu que o via apenas como um bom amigo. Mais tarde, naquele dia, Marika se aproximou de Haku e o convidou para conhecer sua casa e seu pai. No dia seguinte, ao chegar lá, Marika garantiu que o pai dela era um homem gentil, mas ao encará-lo pessoalmente, o medo de Haku só aumentou, considerando o quanto o sujeito parecia carrancudo. Depois de se acomodarem na sala de estar, Marika contou ao pai que Haku tinha esquecido completamente dela e nem fazia ideia de que era sua noiva, o que deixou o homem furioso. Ela também mencionou que Haku tinha uma namorada, mas assegurou ao pai que pretendia roubá-lo de volta. Em seguida, se retirou para preparar o chá, deixando Haku sozinho com o pai dela, e aproveitando a oportunidade, ele decidiu ser sincero. Contou que estava apaixonado por outra pessoa e que por isso não podia se casar com Marika. Só que o pai respondeu que ele ainda tinha que honrar a promessa feita ao próprio pai. Depois disso, Haku decidiu ir embora, e ao encontrar Marika no corredor, ela disse que faria o possível para se tornar o tipo de garota que ele gostava. Haku respondeu que ela não precisava mudar nada, porque já era linda do jeito que era. O comentário a fez corar. Quando ele continuou elogiando-a, ela entrou em pânico e saiu correndo, incapaz de lidar com tantas palavras doces. Algumas semanas depois, as férias de verão começaram, mas, no dia anterior, Kosaki pediu a Haku que fosse até a loja da família dela para ajudar, já que o cozinheiro estava doente. Haku ficou animadíssimo com o convite, e no dia combinado, chegou bem cedinho. Mas a primeira pessoa que encontrou foi a mãe de Kosaki, de péssimo humor, que o teria expulsado dali se Kosaki não tivesse chegado bem naquele instante. Ela o apresentou à mãe, explicando que ele seria o substituto do cozinheiro por aquele dia. Só que a mulher não achou que ele fosse adequado para o serviço. Kosaki garantiu à mãe que as habilidades culinárias de Haku rivalizavam com as de um chefe 5 estrelas, então a mulher decidiu testá-lo. Se a comida ficasse ruim, mandaria ele embora na hora. Haku ficou nervoso, mas querendo provar seu valor, se concentrou no petisco que ela pediu para preparar, e ao terminar, apresentou o prato. A mulher deu uma mordida e pediu sem rodeios que ele se casasse com a filha dela, o que fez Kosaki mandar a mãe parar de envergonhá-la. Felizmente, ela escutou o pedido da filha e deixou os dois sozinhos na cozinha para preparar os petiscos do dia. Kosaki pediu desculpas pelo comportamento da mãe e mostrou a Haku como preparavam o famoso petisco da casa. Ele comentou que, já que ela sabia todos os passos de cor, devia ser excelente cozinheira. Mas Kosaki disse que não. A primeira vez que teve permissão de preparar o prato sozinha também tinha sido a última, já que as pessoas passaram mal depois de comer. Logo depois de terminarem na cozinha, a mãe de Kosaki avisou que sairia para resolver umas coisas e pediu que os dois cuidassem da loja. Depois de atenderem a um cliente, Kosaki perguntou a Haku se ele ainda saía com Chitoge, e ele confirmou que sim. Mas ela revelou que Chitoge já havia contado há um bom tempo que o namoro era falso, o que o deixou chocado e um pouco irritado. Haku começou a se sentir estranho, sem saber se finalmente poderia contar a Kosaki o que sentia, já que ela sabia que ele não estava de verdade com Chitoge. De repente começou a chover, e a mãe de Kosaki ligou avisando que não conseguiria voltar para casa. Disse também que Haku podia ficar até a tempestade passar, o que deixou os dois em pânico na hora. Kosaki correu escada acima para arrumar o quarto, trocou de roupa e virou a moldura da foto na mesa de cabeça para baixo, para que Haku não tirasse conclusões erradas. Depois de chamá-lo, saiu para buscar chá, deixando-o sozinho no quarto. Foi então que ele notou a moldura e tentou descobrir de quem era a foto ali dentro. Bem quando estava prestes a pegá-la, ela voltou e ele teve que agir como se não tivesse feito nada de errado. Sentados lado a lado, o clima ficou tenso, então Haku pediu para ver o velho álbum de formatura dela, e, folheando as páginas, conversaram sobre o passado. Quando perceberam que a chuva tinha parado, Kosaki acompanhou Haku até a porta e desejou boa noite. Haku ficou triste, pois sabia que não haveria de novo até as aulas recomeçarem, então pediu o e-mail dela, que ela deu de bom grado, deixando-o muito feliz. Alguns dias depois, Haku e Chitoge foram juntos a um festival, e enquanto caminhavam por ali, Chitoge insistiu para que ele comprasse comida para ela. Ele a levou até uma das barraquinhas pertencentes à Yakuza, e os dois receberam comida de graça, o que fez Chitoge perceber que, contanto que ficasse grudada em Haku, poderia comer à vontade sem pagar nada. Kosaki também estava no festival, na esperança de que, se comprasse um amuleto de relacionamento, as coisas entre ela e Haku mudariam. Marika a encontrou por lá e perguntou se ela também tinha ido comprar o amuleto. Mas Kosaki negou. Quando avistou Haku e Chitoge juntos, sentiu uma pontada de ciúme, já que tinha convidado Haku para acompanhá-la ao festival, mas ele tinha recusado.
Uma multidão enorme se formou perto de uma barraquinha específica, já que muita gente queria comprar o famoso amuleto de relacionamento. E Haku era um deles, convencido de que aquilo o ajudaria com Kosaki. Infelizmente, a multidão era grande demais, e como Chitoge se recusava a se afastar dele, Haku segurou a mão dela e abriu caminho no meio da massa de gente. Conseguiu comprar o amuleto, mas perdeu Chitoge no tumulto. E ao ir procurá-la, a pessoa que agarrou foi... Kosaki. Os dois ficaram chocados ao se verem, mas Haku teve certeza de que o amuleto já estava fazendo efeito, aproximando-o de Kosaki. Só que a felicidade durou pouco. Kosaki perguntou onde estava Chitoge, o que o deixou preocupado, já que ele não fazia ideia de onde ela tinha ido parar. Kosaki se abaixou para pegar o amuleto que Haku tinha deixado cair, mas suas sandálias se desfizeram no processo. Então ele a carregou nas costas até um lugar mais tranquilo para consertá-las. Quando terminaram, perceberam que um gato... Não, espera, era um gato mesmo dessa vez. Tinha roubado o amuleto de Haku, e ele saiu correndo atrás do bicho. O primeiro lugar onde o gato parou foi na cerca ao lado de Marika. Então Haku a chamou, pedindo que ficasse parada, já que ela era a rainha invicta das ilusões românticas. Marika, é claro, presumiu que ele estava pedindo para ela ficar quieta porque queria beijá-la. Quando Haku se aproximou e segurou o ombro dela, ela fechou os olhos esperando o beijo, que nunca veio. Haku continuou a perseguição, mas o gato deixou o amuleto cair bem na cabeça de Shu, e o idiota radiante achou que aquilo era um sinal para dar em cima de garotas. Só que a garota que ele decidiu abordar era Huri, e ela deu uma surra nele, fazendo-o soltar o amuleto no processo. Por sorte, o objeto foi parar bem ao lado de Chitoge, e quando ela viu Haku correndo por ali, o chamou e devolveu. Haku agradeceu, mas ao encará-la com mais atenção, percebeu que ela tinha trocado de roupa e agora usava um yukata. Chitoge explicou que Claude tinha trazido uma muda de roupas enquanto estavam separados, e ele comentou que ela ficava bem naquele traje. Enquanto passavam por um santuário, Chitoge viu uma placa que dizia que, se um homem desse a uma mulher um amuleto de relacionamento, era o mesmo que um pedido de namoro. Chitoge riu da história, tendo certeza de que Haku não tinha ninguém a quem quisesse dar o amuleto. Mas no instante seguinte, ele o jogou na direção dela e pediu que ficasse com ele, o que a surpreendeu. Ela perguntou se ele tinha certeza da decisão, e ele respondeu que sim, já que não fazia a menor ideia do que a placa dizia. Em seu estado de pânico, o obi dela afrouxou, então Haku se ofereceu para ajudar, mas ela recusou, já que não estava usando roupa íntima por baixo. No fim, ela se virou e deixou que ele ajeitasse o traje, mas fez questão de culpá-lo por seu azar. Haku perguntou por quê, e ela apontou para a placa. Assim que ele leu o aviso, tratou de esclarecer a situação na hora. Algumas semanas depois, a turma toda fez uma viagem para a praia, e as garotas não conseguiram esconder a empolgação ao tirarem os vestidos e revelarem os maiôs. Seishiro se sentiu desconfortável, já que tinha, digamos, reservas naturais, bem generosas ali na frente, e as outras garotas decidiram que seria divertido provocá-la, cutucando e puxando aquelas reservas. Marika então tentou convencer Haku a passar protetor solar nela, mas Chitoge mandou ela parar de agir feito uma qualquer desesperada e se ofereceu para fazer o trabalho ela mesma. Marika recusou a oferta e insistiu que fosse Haku a fazer isso, mas ele recusou também. Chitoge, no entanto, presumiu que ele estava só de olho nos atributos de Marika e o acertou com um soco. Mais tarde, Chitoge e Haku foram escalados para preparar o jantar, então foram comprar os ingredientes e começaram a trabalhar. Enquanto cozinhavam, a mão de Chitoge esbarrou sem querer na mão de Haku, e ela entrou em pânico interno, se repreendendo por reagir exageradamente a um simples toque de mãos. Estava tão distraída com aquilo que acabou cortando o dedo, e quando Haku ajudou a limpar o ferimento, o rosto dela esquentou na hora. Durante o jantar, todos elogiaram Haku pela comida deliciosa, mas Chitoge ficou estranhamente quieta, e Kosaki notou. Depois do jantar, Kosaki e Haku estavam sentados à beira-mar conversando quando Chitoge se aproximou para avisar que já era hora de voltarem para o hotel. Mas ao se aproximar, ouviu Kosaki perguntar a Haku se ela podia beijá-lo, e parou na hora, paralisada. Kosaki, por sua vez, mal conseguia acreditar nas próprias palavras e surtou. Mas Haku, dormindo profundamente, nem chegou a ouvir o que ela tinha dito, e quando abriu os olhos, ela já tinha saído correndo. Enquanto isso, Chitoge tentava se convencer de que tinha ouvido errado e foi embora dali. No dia seguinte, Chitoge não conseguia parar de pensar em Haku. Então, quando Kosaki a convidou para construir castelos de areia, ficou grata pela distração. Enquanto faziam isso, resolveu perguntar a Kosaki sobre seus sentimentos. Mas Kosaki assumiu que ela estava falando de Seishiro, e admitiu ter uma queda por ele. Ela, enfim, por Seishiro. Isso surpreendeu Chitoge, que se recusou a aceitar que sentia qualquer coisa por Haku. Naquela noite, enquanto todos brincavam com fogos de artifício, Haku notou que Chitoge não estava por ali e foi procurá-la. Encontrou-a do outro lado da praia, e ao se sentar ao lado dela, ela perguntou se as coisas entre eles teriam dado certo caso estivessem num relacionamento de verdade. Haku disse que não, explicando que ela simplesmente não era o seu tipo,
então ele nem teria tentado namorá-la em primeiro lugar. O comentário fez os olhos de Chitoge marejarem, e antes que ele pudesse se desculpar, ela saiu correndo, deixando-o completamente confuso. Dias depois, as aulas recomeçaram, e Kosaki notou que Chitoge andava distante e fria com Haku. Antes que ele pudesse perguntar o motivo, a professora anunciou que a turma faria uma peça de Romeu e Julieta, insistindo que Chitoge e Haku ficassem com os papéis principais. Mas Chitoge se recusou. O papel acabou indo para Kosaki, e Haku ficou animadíssimo com a oportunidade que o destino lhe deu. Mais tarde, quando Kosaki foi até a sala dos professores, viu a foto que Haku tinha guardado no dia em que voltaram do acampamento e perguntou à professora por que ela estava ali. A professora explicou que Haku tinha devolvido a foto porque notara que Kosaki aparecia seminua ao fundo. Durante os ensaios, Marika ficava se metendo e interrompendo Kosaki o tempo todo, e quando Haku reclamou, ela disse que também estava ensaiando, já que como substituta de Kosaki, tinha que praticar também. Mas ele apontou que ela estava errando as falas de propósito. Depois, experimentaram os figurinos, e Kosaki tirou o fôlego de Haku ao sair do camarim vestida com o seu. Alguns dias depois, Kosaki tentou conversar com Chitoge, mas acabaram discutindo. Chitoge disse que estava cansada de fingir ser namorada dele, que aquilo era exaustivo, e completou dizendo que não passavam de estranhos. Isso irritou Haku, que concordou com ela na hora e disse que o pai dela devia ter se enganado ao afirmar que eram inseparáveis anos atrás. O que rendeu um tapa na cara dele, tão estrondoso que os colegas correram para fora da sala para ver o que estava acontecendo. Haku e Chitoge, porém, já tinham ido embora, cada um para um lado. No dia da peça, Kosaki sofreu um acidente e torceu o tornozelo, ficando impedida de atuar. Marika também estava fora, resfriada. Os professores avisaram que, se não encontrassem uma substituta, a peça seria cancelada. Kosaki começou a se sentir mal, culpando-se pelo possível cancelamento do espetáculo. Então, Haku foi procurar Chitoge, na esperança de que ela topasse ajudar. Encontrou-a fazendo panquecas numa das salas de aula e a arrastou para fora para conversarem. Implorou para que ela assumisse o papel de Julieta, dizendo que estava disposto a deixar as diferenças entre eles de lado para garantir o sucesso da peça. Chitoge disse que ele estava mentindo e completou que, depois de tudo o que ele tinha dito na praia, tinha certeza de que ele a odiava. O que fez Haku perceber, finalmente, que o motivo de toda a irritação dela vinha justamente do incidente na praia. Ele se desculpou e garantiu que, mesmo não achando que ela tivesse perfil de namorada, isso não significava que a odiasse. Ao ouvir aquilo, Chitoge sorriu e aceitou o papel, com a condição de que ele não estragasse tudo. Antes de a peça começar, avistaram as respectivas famílias na plateia. Então Chitoge avisou que precisavam dar um show e tanto. Quando finalmente começou, Chitoge entregou suas falas com perfeição, o que surpreendeu Haku, já que ela só tinha dado uma olhada rápida no roteiro. Mas logo depois, ela esqueceu as falas e teve que improvisar. E para surpresa de Haku, a plateia adorou. Conforme a peça avançava, Shu, no papel de narrador, começou a acrescentar subtramas por conta própria. A primeira envolvia Seishiro, cujo papel original era ser a criada de Romeu. Mas Shu decidiu inverter tudo e anunciou que, na verdade, ela era secretamente apaixonada por Romeu. Ele tentou fazê-la confessar os sentimentos, mas Seishiro não conseguia, já que sentia que estava confessando de verdade para Haku. No fim, perdeu a paciência e tentou surrar Shu ali mesmo no palco, mas foi contida e retirada do palco à força. A subtrama seguinte envolveu Marika, que subiu ao palco alegando ser Josefine, o verdadeiro amor de Romeu. Isso fez a plateia começar a xingar Romeu, então Haku tentou controlar a situação dizendo que não podia ficar com Josefine porque eram irmãos. Ainda assim, Josefine insistiu que os laços de sangue não conseguiriam deter o amor intenso que sentia por ele. Então, Haku decidiu jogar sujo. Disse que não queria nada que estressasse Josefine, já que se importava demais com ela, o suficiente para fazer Marika desmaiar de tanta emoção. O último e definitivo obstáculo foi Claude, que se apresentou como irmão mais velho de Julieta, dizendo que, se Romeu quisesse ficar com sua irmã, teria que enfrentá-lo. Ele partiu para cima de Haku, que tentou se salvar jogando tijolos nele. Só que, sem querer, puxou um tijolo que sustentava o próprio cenário e tudo desabou em cima dos dois. A plateia inteira prendeu a respiração, e quando Haku emergiu dos escombros, foi ovacionado. Ele retomou o papel, e ao chegar até sua Julieta, entregou as falas com tudo que tinha, o que motivou Chitoge a entregar as dela sem cometer um único erro. E quando ela disse "Eu te amo" no papel de Julieta, quem sentiu aquilo de verdade foi Chitoge. Depois do espetáculo, Chitoge se juntou a Haku do lado de fora, e os dois resolveram suas diferenças, pedindo desculpas pelas coisas hirientes que tinham dito um ao outro. Mais tarde, enquanto a turma comemorava o sucesso da peça, Huri forçou Haku a levar uns petiscos para Kosaki. Enquanto conversava com ela, Kosaki agradeceu por ele ter salvado o espetáculo, mas admitiu que ficou triste por não ter conseguido interpretar Julieta. Isso levou Haku a levá-la até o telhado, ainda vestidos com os figurinos, e os dois reencenaram a cena final juntos, mesmo com Haku improvisando algumas falas extras. Kosaki ficou muito feliz por ele ter topado criar aquela nova memória com ela.
E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.